Moçada, hoje é o aniversário da primeira criação criada pelo Criador. Happy birthday to you, Endless Pain. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, como eu sempre faço, peço a você que ainda não se inscreveu, que vá lá, faça a sua inscrição e dê o seu like para o canal continuar aqui fazendo os vídeos pesados. Então, moçada, hoje é um clube dos 40. Fazendo 40 anos, esta pérola da agressividade e da violência que eu tenho aqui em mãos. Deem uma olhadinha. O primeiro disco do Creator, Endless Pain, lançado em 1985, e que abriu a trajetória desta grande banda de thrash metal, uma das maiores do estilo. E sabe, moçada, eu gosto bastante de falar assim desses discos que inauguram, né? Discos inaugurais, o primeiro disco da banda. Principalmente assim quando é uma banda que teve uma grande história escrita, né? Então o disco dá abertura para uma grande história que veio depois. E esse aqui é um caso, né? Que o Creator, depois desse play aqui, ao longo dos anos, se transformou num gigante do estilo thrash metal. O thrash metal, que é o estilo polêmico, né? Muita gente não gosta, muita gente detesta até, né? Mas tem o seu público lá, bastante fiel e cativo. Então, uma banda que atravessou aí as décadas, né? E se consolidou como uma das principais do estilo, merece nosso respeito aqui. E esse play, para quem curte um heavy metal bastante violento e agressivo, né? Ele é muito bom. Tá certo que ele não é sim aquele thrash totalmente puro ainda e totalmente bem delineado no estilo que o Creator seguiu depois, porque isso aí é normal, né? Normalmente o primeiro disco, nem sempre, né? Ele consegue já apresentar ali todas as características que a banda acaba por desenvolver ao longo da sua trajetória, né? Principalmente assim, em casos de, como aqui, que os caras eram muito jovens na época. Então aqui você tem a agressividade, a energia da juventude aqui, a impetuosidade, aquela coisa toda. O próprio estilo thrash metal aqui ainda procurava se ajustar, né? Então, os próprios ajustes depois de mercado, de público, fizeram com que o Creator desse uma lapidada, vamos dizer assim, no seu thrash metal, né? Porque no início, uma das críticas que eram feitas a algumas bandas é que o estilo do thrash metal era meio pobre musicalmente, em termos de harmonia e melodia, então as músicas eram muito parecidas entre si, e havia algumas críticas nesse sentido, né? Algumas bandas deram banana para isso, continuaram da mesma. Algumas outras resolveram fazer um pouco, trabalhar um pouco mais o seu som, né? E dar uma lapidada. E aí foi o caso do Creator, né? Então o Creator se desenvolveu bastante depois desse play aqui. Mesmo nesse play aqui já mostrava um pouco desse caminho, porque tem algumas músicas aqui que bem assim, apesar de no meio de tanta violência e agressividade que tem nesse heavy metal desse play aqui, elas mostram alguma coisa já, né, nesse sentido aí de procurar um pouco mais de esmero musical aqui, né? Até pelas influências do Creator, sabe? Porque esse disco aqui, como eu já falei, ele não era assim totalmente um thrash metal daquele bem puro, né? Porque ele tinha algumas outras influências, como do punk e do hardcore. Tem muito do hardcore aqui, até do death metal, que era um estilo que estava surgindo também, até em bandas thrash que tocavam violentamente, pesadamente, assim como o Creator, né? Mas além disso, o Creator, ele era uma banda que nessa época eles não tinham nenhuma vergonha, nenhum medo de anunciar e admitir as suas influências de bandas mais famosas, e eles diziam que suas principais influências em termos de famosos eram Judas Priest e o Kiss. Surpreendentemente, uma banda thrash metal falando que tinha influência do Kiss. O Judas Priest até é compreensível, porque o thrash metal ele surgiu a partir de uma aceleração do heavy tradicional, né? Mas o Kiss, o hard rock do Kiss, não tinha muito a ver, né? E isso aqui mostra também até uma diferença cultural entre Estados Unidos e Europa, né? Que o Creator é alemão.
Nessa época aqui, uma banda lá da Califórnia, por exemplo, de thrash metal, não era admitido que uma banda daquela admitisse, não era admitido que a banda admitisse uma influência do Kiss, né? O Creator não tava nem aí, tanto é que tem uma curtinha até que eu fiz aqui do guitarrista Gary Holtz, do Exodus, que disse que naquela época lá, de muito radicalismo, ele gostava dos guitarristas do Rat, só que ele não podia dizer, né? Ele tinha que xingar o Rat, porque senão ele perdia público. O Creator alemão não tinha essa aí, né? Então falava de quem eles gostavam lá e sem o menor problema. E por falar até em Êxodos, moçada, até uma curiosidade, eu tô falando aqui de várias curiosidades para depois entrar no disco, tem mais algumas, tá? Uma curiosidade aí que o dia que eu comprei esse play aqui, nos anos 80, no mesmo dia eu fui na loja e comprei dois discos. Comprei esse aqui e o Bonded by Blood, do Exodus, que já foi resenhado aqui, né? Então aquele dia foi um avalanche de thrash metal em casa, né? E eu fico lembrando que os discos estão novinhos até hoje, tá? Os exemplares aqui, né? Então a capa aqui vocês podem ver que tá bonitaça. E o disco também, ó, contra a capa aqui. O disco também garanto pra vocês que não tem nenhum risco. Mas assim, os músicos já não estão mais novinhos, né? E eu também não, né? E você vê como é que são as coisas. Os discos viraram clássicos e as pessoas, tanto eu como os músicos, estão ficando velhos, né? Então, mas é isso aí, nós não somos disso, né? Mas, bom, então por aí, vamos seguir em frente. Então, moçada, o Creator aqui era um trio. E no disco estão escritos só os primeiros nomes de cada um deles, né? Mile, Rob e Ventor. Mas aqui nós vamos falar um pouco mais, dar um pouco mais de nomes para eles, né? E vamos falar um pouco mais das suas funções e comentar um pouco a respeito dessa questão de formação também. O Mile em questão é o Mile Petrossa, né? Que ele é o guitarrista e vocalista. O Rob é o Rob Fioretti, baixista. E o Ventor é o Jürgen Ventor Ryle, baterista e vocalista. Notem uma coisa, um trio, e quando você tem um trio, sempre você tem que ter aquela característica de alguém ter que se desdobrar em tocar e cantar, né? E aqui vocês devem ter notado, eu falei de dois vocalistas aqui, né? O Mile, guitarrista e vocalista, e o Ventor, baterista e vocalista. Então eles dividiam o vocal aqui. Com o passar do tempo, algumas coisas mudaram no Creator, porque veja, talvez para quem conheça o Creator só dos seus últimos tempos e não conheça essa época aqui, pode estranhar de eu ter falado do trio. Vocês podem pensar, mas o Creator não é um quarteto? Não exatamente. A banda até se formou como um quarteto, mas depois, antes da gravação desse disco aqui, deu problema lá com outro guitarrista, o cara saiu e tal, e eles ficaram como um trio mesmo, gravaram esse e mais alguns outros. Só algum tempo mais pra frente, que a banda incorporou de novo um outro guitarrista e virou um quarteto. Depois ficou consolidada como um quarteto. Mas passou os tempos como trio, né? E também, depois, mais pra frente, que o Mile acabou ficando só como o único vocalista. Porque nessa época aqui, então o Mile e o Ventor, eles dividiam os vocais. E uma banda com dois vocalistas. E o interessante notar é que esse disco aqui tem 10 músicas e ficaram 5 para cada um deles, né? E eles ordenaram as músicas de uma forma assim que o Ventor ficou com as músicas de número ímpar, 1, 3, 5, 7 e 9. E o Mile ficou com as músicas de número par, 2, 4, 6, 8 e 10. Então você ouve aqui uma de um e depois a outra com o vocal do outro. Qual a diferença? O Ventor tem um vocal um pouco mais grave e o Mile um vocal mais esganiçado, que parece até uma criatura do além, tá? Então, mas na verdade os dois caíram bem aqui para a proposta musical da banda, de muita agressividade e violência, tá? Então, moçada, aqui no disco, como eu falei para vocês, tá aqui, né, ó. Não dá para vocês lerem aí, né, mas tá aqui, ó, só assim escrito como Ventor Drums, né, Vocals and Screams, né, bateria, vocais e berros. Rob, o Thunder Bass, né, o baixo trovão. E o Mile, Thrashing and Crashing Guitars e Vocals, guitars aqui com Z, né? Então a guitarra violenta e arrebentadora e mais os vocais. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa banda de Essen, na Inglaterra, tá? Aqui tem umas coisas escritas em alemão aqui, lá do endereço deles, lá de Berlim, essas coisas que... Aqui esse disco foi gravado pela Noise Records, e é claro, não é um primor de produção, a produção até um pouco tosca para a época, né? Mas também, na época que isso aqui era um extremo de
era um heavy metal extremo, tá? Um extremo de violência e agressividade. Então vamos falar um pouco aqui das faixas, mas como eu já disse, elas, apesar de toda a paulada, né? Elas mostravam algumas coisas aí que já acenavam para um thrash mais dilapidado que viria depois. O lado 1 aqui abre com a faixa título, Endless Pain, e já entra arregaçando o vocal do Ventura aqui, bastante agressivo, bastante forte, uma pancada na moleira para já assustar a qualquer um. Total Death, ela, curiosamente, ela era um thrash metal assim, mas bem grudento, você ouve e ela fica na cabeça, tá? Aqui não tem muito essa de músicas, você ouviu uma e parece que você ouviu tudo, não. Tem uma certa diversificação já nesse play aqui. Storm of the Beast, outra grande faixa, pesadona, muito peso, umas partes um pouco mais cadenciadas. Tormentor, com um vocal fantástico aqui do Maio, não é a música do Slayer, tá? É uma homônima, essa aqui é diferente. E Son of Evil, aqui faz bem o jus ao que tá falando do Ventura aqui de Screams, né? Aqui é bem gritado o vocal dele nessa faixa aqui. No lado 2, Flag of Hate. Essa Flag of Hate, né, a bandeira do ódio, acabou sendo mesmo uma bandeira do thrash metal, porque essa música aqui ficou muito famosa e ficou obrigatória nos shows do Creator, tá? Um dos maiores clássicos aqui da banda. Cry War, não confundir com Cry Wolf do Venom, essa aqui é uma outra também meio, com partes meio cadenciadas, muito legais. E a quebra-ossos aqui, a Bone Breaker, que vem, como o próprio nome já sugere, quebrando tudo. E o disco fecha com Living in Fear e Dying Victims, né? Outros arregaços e outro massacre musical. Moçada, pra quem gosta de thrash metal, é fantástico. Quem não gosta, não vai gostar, né? Mas, assim, é um documento histórico importantíssimo, né? Como eu já disse pra vocês, o início aqui de uma grande carreira que vem aí até os dias de hoje. Uma banda que marcou época, bastante influente, bastante seminal, uma grande banda. Eu particularmente gosto bastante do Creator e esse disco aqui, bastante emocionante até falar desses 40 anos dessa pérola do peso, da agressividade e da violência sonora. Então, quem conhece sabe bem o que eu estou falando. Quem não conhece, se gostar de thrash metal, vai lá, curta, que é muito legal. Se não gostar, se tem alguma dúvida e tal, ouve aí, quem sabe você acaba até gostando, tá? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.